pessoas querem ter memória, né? Quero ter memória, eu quero ter uma memória boa. O que você faz pela sua memória? Antes eu sabia o número de telefone de todas as pessoas ao meu redor, né? Data de aniversário, depois que eu parei de usar o Facebook, eu não lembro de mais ninguém. Bem, a gente já está acompanhando, né, casos de síndrome pós-Covid e um dos grandes impactos é exatamente na memória. Quando eu saio da rotina, eu falho. Nossa. Geralmente eu falho. É. Isso me preocupa. Há 45% de causas que são modificáveis, que poderiam ser evitáveis por uma síndrome demencial. E quando a gente Só que faz- isso precisa ser feito antes. A gente não tem que Tem esperar que o começar sintoma agora, chegar. né? Outro dia, uma amiga contou que entrou na sala da chefe dela e esqueceu completamente o que ela tinha ido fazer ali. Eu disse que naquele mesmo dia eu fui responder um e-mail que eu já tinha respondido e não lembrava de jeito nenhum quando que eu tinha feito isso. A partir daí, todo mundo na roda começou a compartilhar situações parecidas. Gente que vive esquecendo onde que guardou as coisas, que troca nomes, que não lembra das palavras, dificuldade para se concentrar em uma tarefa, brancos no meio de uma frase. Pode até parecer bobo, mas a verdade é que muita gente, cada vez mais jovem, tem se assustado com essas falhas de memória. E o medo do Alzheimer aparece, né? No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o que é normal, o que merece atenção e, principalmente, como cuidar melhor do nosso cérebro e proteger a nossa memória. Eu sou a Nicele Fonseca, vem comigo conhecer as convidadas do dia. Doutora Simone Lima, médica geriatra na saúde no lar, mestre em ensino em saúde e professora universitária. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Nicele. Fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E esse tema muito interessante, que eu acho que vai desde a adolescência, né, até quem já passou dos 60. Exatamente. Olha só, tá aqui com a gente também a Viviane Amaral. Ela é neuropsicóloga com PhD pela Universidade de São Paulo, chiquérrima. Gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tema muito interessante também. Vamos conversar bastante. Vamos! Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, doutora em ciência da reabilitação pelo FMG e especialista em gerontologia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, Nicele, Isabela. É um prazer estar com vocês conversando sobre esse tema. Prazer é nosso. E claro, né, gente? Isabela Hoffman, sempre comigo aqui no Bem Com Você. Já doido para pegar as dicas aqui dos especialistas para mim poder blindar minha memória. Olha, eu tô querendo saber, eu tô muito curiosa, porque assim, profissionais que trabalham com memória, enfim, como que é a memória de vocês? A minha, vocês já viram aqui que não é das melhores, eu tenho reparado mais isso atualmente, né? Mas eu quero saber, como que é a memória de vocês? Tá boa? Olha, a minha era excelente até ter meu filho, viu? Olha só, já tem normal. E Melhora, vocês? viu? Melhora. Bom saber. E vocês? Eu também, assim, no pós-parto, nos primeiros anos, né, a gente estava tão voltado com essa questão de não dormir bem, de cuidar do outro, de um pequeno, da responsabilidade, volta a trabalhar, fica meio confuso. Mas os meus já estão ali na adolescência, né, assim, 11, 14 anos. É um trabalho diferente, que não deixa de dar trabalho, mas eu vejo que a minha memória já deu uma melhorada boa. A grande questão é que eu estou chegando próximo à época da menopausa, que também dá uma mudada na memória. Eita! Mas, por enquanto, graças a Deus, está tudo tranquilo. Eu acho que hoje em dia é difícil falar que uma pessoa tem uma memória excelente, né? Assim, as pessoas que se gabam de memórias excelentes são pessoas especiais, imagino. Hoje, assim, o mundo contemporâneo, ele é multitarefas. A gente se desdobra para fazer várias coisas. Então, acho que a minha memória hoje, eu uso os métodos que eu aplico na minha clínica em mim. Eu trabalho para conseguir montar uma estratégia no meu dia a dia para me cercar, né, e me blindar um pouco mais dessas falhas cotidianas. Já vi Mas que é vai uma sair luta. dica boa daqui. Me confortou, porque eu já estava preocupada, porque eu falava, não, minha memória é péssima, eu não lembro de nada. De nada, assim, eu tenho apagão e eu já também, como maneira assim, de me blindar, eu também tento seguir uma rotina para que eu não esqueça Essa é de uma algo. excelente estratégia, rotina. É. A gente automatiza várias coisas, então fica muito mais fácil todo dia. Você acorda, toma café, vai para o trabalho. Isso já facilita muito o desempenho. Você acredita que eu cognitivo estava da gente. preocupada? Porque eu falava assim, gente, eu coloco tudo realmente numa rotina para evitar de eu comer mosca de alguma coisa. Porque
3 filhos, marido, trabalho e, né, cada dia trabalho num horário, né, uma rotina muito assim acelerada e eu fico morrendo de medo de descumprir, falhar algum compromisso. Quando eu saio da rotina, eu falho. Geralmente eu falho. E isso me preocupa. Então, e eu ficava preocupada assim, gente, será que é bom eu ter essa rotina ou eu tô me boicotando meu cérebro de trabalhar? É excelente ter a rotina. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente retomar e explicar, para todo mundo ter consciência. As pessoas falam muito de memória, né? Memória, que é o resgate de uma informação que está arquivada, que nós absorvemos e ficou lá numa região do nosso cérebro. Então, memória é lembrar aquela informação. Só que, para lembrar, ela tem que ter chegado e tem que ter ficado, consolidado lá no nosso cérebro. E aí, o que está acontecendo, né, que a Viviane comentou? Muitas informações ao mesmo tempo, o nosso cérebro seleciona algumas e deixa para trás outras, né? É uma questão. A outra, você tem que ter atenção para aquilo que você quer guardar. Às vezes você está escutando um podcast, mas você está escrevendo alguma coisa, ou você está cuidando do menino, fazendo uma comida, escutando o podcast. Não sei nada que fala no podcast. Qual que é o seu foco de atenção? É o podcast ou o que você está fazendo? Então, essa multitarefas também atrapalha na atenção da informação que vai chegar. Por isso que ela nem chega a consolidar. E isso, muitos adultos, às vezes eu ouço muito falar isso, até de amigos, conhecidos. Eu vou otimizar o meu tempo e vou fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu lavo vasilha, eu ouço podcast. Eu sou a rainha de fazer isso. E vou responder e respondo mensagem no WhatsApp. Isso. Né? Então, eu tô fazendo 3 complexo. coisas. Não tem como você conseguir fazer essas 3 atividades com um bom desempenho nas 3. Você vai acabar selecionando. Eu acho que a gente, como mulher, a gente já tem uma mania de trazer responsabilidades, querer sobrecarga. Então, você sempre acha que você vai dar conta. Meu marido fica comigo, Isabela, você acha que você dá conta de tudo? Eu falo, eu dou. Eu também não. isso, gente. Metade. Sabe Na essa verdade, coisa não é que não de... dá. Até dá, mas não precisa de dar. Né? Essa é a grande questão que a gente precisa aprender. Eu tenho desapegado um pouco dessa ideia de ter que aproveitar cada segundo para ser produtivo e eu tenho aprendido muito aqui. Eu ouvi outro dia um podcast enquanto faxinava minha casa. Você tá lembrando do que você ouviu, Nina? Tô lembrando, porque me chamou muita atenção que nesse podcast, o rapaz que estava, né, o apresentador, ele estava falando sobre como que a tecnologia tem sido a extensão da nossa memória. Né? E eu fiquei refletindo tanto sobre isso, porque muitas coisas a gente não guarda mais na memória, a gente deixa para a tecnologia, no celular, por exemplo. Antes eu sabia o número de telefone de todas as pessoas ao meu redor, né? Data de aniversário, depois que eu parei de usar o Facebook, eu não lembro de mais ninguém. Né? Eu queria entender com vocês, assim, isso é real? Quais são os riscos disso? A gente está terceirizando ali o armazenamento da nossa memória, porque assim, se eu perder meu celular hoje, eu sinto que a minha vida toda vai junto. Acho que a tecnologia ela vem para melhorar a vida da gente, ela não vem para atrapalhar, né? Só que a gente tem que saber fazer bom uso disso, né? O que é muito comum? A gente focar nessa produtividade que você bem falou, né? E aí a gente tem uma impressão falsa de que a gente está sendo produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A tecnologia, ela permitiu, inclusive, a gente fazer tudo mais rápido, a gente ter acesso a informações mais rápidas, só que ela pode interferir, inclusive, nos processos de presença, né? Se nós estivéssemos aqui e o telefone estivesse apitando com mensagens, nós estaríamos em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E isso é muito perigoso, né? Do mesmo jeito que, assim, quando a gente vai para a rede social, assim como a televisão, a gente não escolhe bem o que a gente está vendo. Comecem a reparar isso, né? Então, muitas vezes são informações inúteis, né? Que gastam da nossa energia, da nossa atenção, do nosso tempo, né? Idosos são ótimos para ficar horas no telefone, celular, mexendo no celular, né? Isso é recorrente no consultório, né? E cada vez mais, você falou de TV, programas duram muito tempo. Nós estamos na era da rapidez, são vídeos curtos, que você passe mais um, passe mais um, passe mais um. Passou 1 hora no relógio e você está ali vendo vídeos curtos que não trouxeram, às vezes, nenhuma informação significante. Né? E às vezes você até entra com algo, você quer pesquisar, sei lá, você quer saber uma receita, né? E aí, na internet é ótimo, você vai lá, olha a receita, só que vem uma propaganda
de, sei lá, uma roupa que você estava querendo, ou de uma outra receita. E aí você começa a entrar nesse loop. Bárbara, um exemplo que aconteceu essa semana. Eu preciso acessar o contato de vocês para produzir o roteiro e tudo mais, né? Peguei o celular para pegar ali o contato de vocês, para colocar na nossa planilha e tudo mais. Mas tinha uma notificação, entrei na notificação, quando eu vi eu estava no Instagram, vendo não sei o que. E, gente, passa ali meia hora e você não percebe que aquilo passa. E aí a gente fala, nossa, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo tempo para um monte de coisa, mas no dia da gente, quanto tempo a gente gastou assistindo algo que às vezes não era tão relevante, na rede social e às vezes, sei lá, deixou de ler um livro, de conversar com alguém. E tudo isso tem a ver com a memória no final das contas, né? Então a gente entende que, né, a tecnologia ela vem com muitos benefícios, mas a gente precisa dosar no uso. Uma outra coisa também que eu já ouvi algumas pessoas relacionando, inclusive a Malu, nossa estagiária, ela comentou comigo assim, nossa, Nick, sabe que depois que eu tive Covid, eu percebi que a minha memória não ficou muito boa? Tem relação mesmo, assim, a Covid com a memória? Tem, a gente já está acompanhando, né, casos de síndrome pós-Covid e um dos grandes impactos é exatamente na memória. Né? Então, muitos pacientes têm chegado procurando atendimento para isso, e adultos jovens, assim, né, meia idade, idosos. Eu falo que a gente ainda não sabe tudo da Covid. Né? A gente conhece o vírus, conseguiu contorná-lo, aquela quantidade de óbitos que teve no início da pandemia, com vacina, com todos os cuidados, mas a gente ainda não sabe a extensão dele no nosso organismo. Então, sim, vários quadros de alteração de memória em pacientes mais jovens e em pacientes idosos, abrindo quadro de demência. Às vezes o paciente estava ali bem, mas naquele limite, pegou um Covid, abriu o quadro, desencadeou, acelerou o processo. Né? Eu acho importante não subestimar isso, sabe? Porque a pessoa às vezes começa a notar assim, nossa, após o Covid, né? Fiquei mais desatento, tá difícil lembrar de dar um recado. E às vezes a gente demora a procurar a ajuda, sabe? E tem tratamento, né? Vale a pena comentar o seguinte, talvez a Covid, fazendo o jogo do contrário aqui, né? Assim, o que a gente tem de pesquisa científica é mostrando Covid longa, né? Assim, então, a Covid longa são aqueles sintomas que a pessoa teve por semanas, mesmo que ela tenha melhorado, mas ela tenha ficado com a cabeça nublada, com dor de cabeça, com dores pelo corpo. Isso tem que ter durado por mais de 3 semanas. O que eu acho que trouxe também foi uma consciência maior, né, para as suas insuficiências, para as suas dificuldades. Só que tem muitos fatores que podem provocar déficits de atenção que interferem na memória, na memorização. Né? O sono, né, o humor, né, assim, o sedentarismo, a multiplicidade. São tantos sintomas que muitos pacientes chegam ao consultório trazendo essa queixa, e quando você vai investigar, é outro assunto. Então, isso eu acho que é importante também comentar. O tal do multitarefas impactando na atenção para receber a informação, o sono, circulação, atividade física, doenças, depressão, ansiedade, tudo vai interferir na consolidação da informação que chegou, e aí a pessoa fala, eu não tenho memória. A gente fala muito e é culpa aqui, do Covid. A gente fala muito sobre o ritmo acelerado da vida moderna e tudo isso que veio junto, né? Assim, na nossa... Olha só, tem desafio. Tá na hora do primeiro desafio do dia. E esse primeiro desafio, gente, vocês vão saber para quem que é. Ele está chegando aqui, ele vai ser para a doutora Simone. Tem que ser premiada. Doutora Simone, vai ser o seguinte, aí dentro você vai pegar, vai ler pra gente o desafio, vai aguardar um minutinho não, né? Um segundinho pra gente colocar o relógio na tela, porque é 1 minuto cronometrado. Ok, excelente colocação. Qual que é? Perda de memória é parte natural do envelhecimento. Então, pera lá. 3, 2, 1, vai. Não é. Bem direto, bem claro. Não, no envelhecimento não se perde a memória. Pode ter modificação, às vezes até uma lentificação, mas o processo não acaba. Então, se você perdeu a memória, né? Aí nós temos alguma coisa influenciando. Precisa procurar, não é fisiológico do envelhecimento.
Todo mundo bem tranquilo em relação a isso? Olha, Graças respondeu a antes Deus. do tempo, Legal, maravilhoso. maravilhoso. E eu vou te contar, antes dos 30 segundos, tá? E eu vou contar, gente, porque eu vou enaltecer aqui o nosso público do Instagram, que eles estão certíssimos, porque teve enquete lá, olha só. A pergunta foi, né? Todo idoso vai ter problema com a memória, né? 65% falou que é mito, então parabéns. Muito pros bem, nossos muito bem, ouvintes. gente. Fico muito feliz com esses comentários, tá? Porque às vezes na faculdade eu pego os alunos, né? Aí eu falo assim, quais são as características de quem envelhece? O que vocês acham? Aí vem, cabelo branco, tal. Aí fala assim, a pessoa perde a memória. Eu falei, não perde a memória. Mas tem problema com a memória. Eu falei, eu acho que vocês também. A sala inteira não tirou total na prova. Vocês estudaram para a prova? Sim, mas eu não vi total assim, geral. Então quer dizer que vocês também esquecem? Porque tem isso, faz parte. A gente não obrigatoriamente, natural, tudo né? que chega, a gente vai saber e vai lembrar. Né? E esse pensamento, né, de que todo idoso vai ficar caduco, isso reforça uma visão negativa do envelhecimento, sabe? É um preconceito. E que os jovens têm muito, né? Por assim, isso que não querem envelhecer, e por né? isso que todo Essa mundo fama. morre de medo de envelhecer. Sendo que a gente tem que pensar, óbvio, que pode sim ficar com alguma questão na fala, alguma questão na memória recente, na atenção. Mas não é só algo ruim. Né? O vocabulário, por exemplo, aumenta com o avançar da idade, né? Em alguns casos. Então, E não é claro, só prejuízo. Se estimular, né? Com estímulo, sim. Isso eu falo muito. A questão da memória, as pessoas querem ter memória. Né? Quero ter memória, eu quero ter uma memória boa. O que você faz pela sua memória? Aí a pessoa olha assim pra mim, como assim? Eu falei, o que você faz pelo seu músculo? Eu vou na academia, eu faço fisioterapia, eu faço musculação, eu faço uma atividade física. Eu falei, muito feliz. E para memória? As pessoas não sabem Não tem até o nem que resposta, fazer né? para memória. Sabe né? que isso é muito interessante, porque eu percebo ao meu redor, as pessoas realmente elas ficam assustadas. Inclusive, tem o depoimento do Gustavo Aguiar, que ele mandou pra gente com uma pergunta, né? Vamos assistir o depoimento dele, depois a gente comenta. Oi, gente. Então, a minha pergunta é a partir de qual idade que o Alzheimer pode começar a dar sinais? E eu pergunto isso porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Então, qualquer tipo de compromisso que eu marco, aniversário, eu sempre preciso de alguma coisa para me ajudar a lembrar, porque por conta própria dificilmente eu vou lembrar. Então eu coloco ali algum alarme, vários alarmes, na verdade, para poder lembrar quando algum compromisso está chegando. E além disso, eu às vezes tenho alguns comportamentos meio estranhos, assim. Por exemplo, já aconteceu de eu, sei lá, levar minha meia, por exemplo, para lavar, e aí, ao invés de colocar na máquina de lavar, eu fui para a cozinha direto, joguei no lixo e voltei pro meu quarto como se nada tivesse acontecido. E aí só depois de um tempo eu parei pra pensar que, cara, isso que eu fiz não fez o menor sentido, né? E aí eu fico nessa pira, assim, tipo, cara, será que pode ser sinal de alguma coisa mais séria, né, a longo prazo? Ou será que é muito cedo pra me preocupar com isso? Será que, não sei, é só distração ou lerdeza mesmo ou alguma outra coisa? Muito bom, Gustavo, muito obrigada pelo seu depoimento. Gustavo é um querido. Eu acho que a dúvida dele é uma dúvida recorrente, porque a gente recebeu no Instagram também aqui do Matheus FCD. A partir de qual idade o Alzheimer pode dar sinais? Então, assim, tem sido uma dúvida frequente ali, né? Alzheimer é uma doença, a doença de Alzheimer é uma doença característica do mais 60, 65, 70 anos. Quando ela acontece antes dessa faixa, a gente fala que é uma demência precoce. É uma doença de Alzheimer de evolução precoce e elas são menor número, muito associada a quadro genético, tá? Mas começa ali nos 50, é muito raro a gente ter aos 30, aos 20, né? Geralmente essas dificuldades de memória, de funcionalidade talvez, né? Vai colocar a meia para lavar e joga na roupa suja. É o tal do multitarefas que as pessoas, quanto mais jovem, mais envolvidas com a tecnologia, mais tarefas elas querem fazer ao mesmo tempo e acabam se perdendo nisso tudo, né? Eu acho que uma coisa que é importante acrescentar é que muitas pessoas têm ido ao consultório por receio de TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, digamos que seja o Alzheimer, não tão progressivo, obviamente, mas na vida adulta. Né? Assim, o jovem, o adulto tem se preocupado muito com isso, tem buscado muito entender.
eu acho que a gente tem sim a tecnologia, tem sim a multitarefas, né? E para a gente fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa entender se isso vem desde a infância. Não existe TDAH que começa na vida adulta. O TDAH, ele é um distúrbio de neurodesenvolvimento, é um distúrbio que provoca uma dificuldade de se regular, de regular a própria atenção, regular o próprio interesse, as emoções. E aí, isso com a multiplicidade da vida adulta, a pessoa tende a ficar realmente mais sobrecarregada, né? Então, acho que tem que tentar diferenciar isso também do que é o esquecimento tradicional, do dia a dia, né? Eu acho legal comentar sobre isso, assim, porque, por um lado, por exemplo, né, as redes sociais, com aqueles 5 sintomas que você pode ter, TDAH, você pode ter... Por um lado, aumentou a consciência das pessoas de parar para pensar assim, poxa, será que eu realmente posso ter alguma coisa? Tem algo aqui que eu posso melhorar? Mas, por outro lado, banaliza, né, assim, o diagnóstico, banaliza situações, e aí volta no que a gente estava falando lá no começo. Eu durmo bem, eu durmo entre 7 a 8 horas por noite de sono, assim, um sono que me descansa, né? Como que é a minha alimentação? Eu fico aí o tempo todo comendo fast food industrializado, né? Eu tenho tempo para fazer atividade física com regularidade, porque também não adianta, eu começo um mês, falto 3, né? E aí, isso não é fazer atividade física, né? Você tem que ter constância, frequência. Eu cuido da minha saúde de uma forma geral, porque isso tudo vai influenciar. A gente acha que não. A gente pensa assim, eu tenho que controlar minha glicose, meu colesterol para não infartar. Mas a gente não pensa que isso também pode influenciar na memória, né? O estilo de vida da gente, né? Eu paro para fazer algo que me estimula cognitivamente. Tem uma outra pergunta aqui da Nicole Fonseca também. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer? Existem sinais, assim, para eu conseguir saber, não, isso aqui que está acontecendo comigo é normal, sabe? Talvez eu melhorando meu estilo de vida, isso pode ter... O primeiro passo, eu acho que seria melhorar o estilo de vida para ver o que vai mudar. Principalmente para quem é jovem, adulto jovem, assim, ou mesmo o idoso, né? Assim, melhora isso primeiro, porque de qualquer forma vai evitar piora de um quadro, se for um quadro demencial. Eu sempre oriento, né, as famílias, os pacientes, a entenderem a grande questão. Funcionava desse jeito? A memória era boa? Então vamos àquele que sempre decorou o nome de todo mundo, agora não consegue o nome de ninguém. Poxa, mudou. A grande questão e o grande impacto que eu vejo é a mudança. Se você sempre nunca decorei o número do telefone, aí eu tô com 60 anos, nossa, agora eu tô com Alzheimer porque eu não decorei o número do telefone. Você já decorou? Não. Então não mudou, não houve perda. A grande questão do Alzheimer é a perda. E a perda de funcionalidade. Nossa, eu lembrava do aniversário de todo mundo, eu ligava, agora papai parou de ligar. Poxa, ele ligava e parou de ligar. Nossa, mamãe era uma cozinheira, final de semana a gente sentava lá, era aquela comida gostosa. Nossa, mamãe tem errado a mão na cozinha sempre. Então, a grande diferença era bom, era ok, funcionava e agora não mais. Então, é uma questão importante a ser lembrada, né? E quando é igual o Matheus? Gustavo. O Gustavo que deu a entrevista, que falou assim, fui colocar a meia para lavar e joguei no lixo. Pode ser mesmo da correria do dia a dia mesmo, né? Porque ele é muito da automatização, né? Então, assim, de repente não está ligado diretamente a nenhum quadro de demência precoce, nada. Nada. Provavelmente não. Aí tem que ser avaliado, né? É o que a Viviane falou. Às vezes essas pessoas precisam de parar, serem avaliadas e até clarear isso da cabeça, porque a gente tem fantasmas, né? O Alzheimer, eu tô doente. Então, isso precisa ser definido, em vez da gente ficar fantasiando esses 5, eu preenchi, e tudo que falou de TDAH eu tenho. Não, mas você foi lá avaliar? Eu tenho todos de tudo. Mas você foi lá avaliar? Não, você tá só com aquela coisa na cabeça. Porque essas 5 aí são muito superficiais, Sim, né? E a questão da frequência também. Você faz isso assim toda semana, se acontecer um mês, né? Uma vez no mês. Né? Gente, porque se a a gente frequência. for olhar tudo que tá ali na rede social, a gente enlouquece. Sim. Nossa, mais uma sirene! Não, eu sei. Já passei da linha. Você já ficou... Ó, já chegou. Esse daqui, a
pra Bárbara? Bárbara, mesmo esquema, lê pra gente que eu vou contar E aí eu aqui vou pra ter um você o 3, minuto, 2, né? 1. Vamos lá. Ótimo. Fazer palavras cruzadas previne o Alzheimer? Vamos lá. Posso ir? Prepara. 3, 2, 1, vai. Amei essa pergunta. Eu, como terapeuta ocupacional, recebo, assim, essa pergunta constante, sabe? Assim, a minha avó tá ociosa em casa, vou comprar umas revistinhas para ela fazer. A pergunta é, sua avó já fazia palavra cruzada? Sua avó tinha o hábito de ler? O que ela gostava de fazer? Pode ser que para quem já tinha o hábito de fazer, né, que gostava desse tipo de atividade, ajude, porque é uma atividade que estimula a cognição, sim, né? Mas vai servir para todo mundo? Dificilmente. Eu tinha um paciente, por exemplo, com tinha um paciente, ele ainda é vivo, mas ele, autoescolaridade, poliglota, aprendeu 3 idiomas sozinho, foi diretor de uma grande empresa, um cara super estudado, que lia muito, mas, por exemplo, aí uma vez o cuidador me perguntou, posso fazer palavra cruzada com ele? E ele, assim, não interessava de jeito nenhum, sabe? Então... Acabou. Mas eu sou curiosa, eu quero saber o restante. Pois é, ele não interessava. E aí, o que a gente fez? O idioma que ele mais gostava, que ele falava muito bem ainda, era o francês. O que eu fiz? A gente adaptou, a gente fez palavras cruzadas e outras atividades em francês. Eu sei francês? Não. Olha mas a só. internet, a tecnologia nos chat ajuda GPT. nisso. Pois é, isso foi antes do chat GPT, então eu tive mais trabalho. E tá na hora do nosso quadro, que é absurdo. Então vamos lá, hein? Eu vou começar aqui com a Bárbara. Bárbara, qual Ótimo. foi o maior absurdo que você já viu, leu, ouviu sobre esse assunto que a gente Tá. está conversando hoje? Não é tão absurdo, mas tem a ver com a minha pergunta da última vez, então dá pra fazer um gancho, tá? A minha avó tinha demência e quando ela estava ainda na fase inicial, minha mãe conversando com uma vizinha, falou com ela assim, nossa, conheço uma pessoa que tá com Alzheimer e tem um jogo que dá muito certo, a dedanha. E aí minha mãe foi fazer com a minha avó, gente. E foi assim, um fracasso. A minha avó ficava nervosa, a minha avó agitava. Quando ela via minha mãe pegando papel, a folha, ela já começava a ficar ansiosa. E por que isso aconteceu? Né? Entra no mesmo raciocínio da palavra cruzada, do caça-palavras. Seguinte, 3 coisas aí influenciaram. Primeiro que a pessoa falou para minha mãe fazer o dedanha sem explicar como fazer. Então minha mãe fez daquele jeito tradicional, né? As colunas, linhas, e aí 5 letras. Então, assim, muita informação. E a pessoa não explicou como fazer, porque existem várias formas de você fazer esse jogo com uma pessoa com demência. Segundo, a minha avó era professora primário. Ela era um jogo que eu jogava muito quando era criança. Então, ela me via jogando enquanto criança e sabia que era uma atividade, né, por ser professora para criança. E aí ela achava um absurdo colocar ela com mais de 80 anos para fazer um jogo de criança. E o terceiro ponto, ela ia fazer uma atividade de criança e ela não conseguia fazer. Nossa, porque a principal memória que estava comprometida no quadro dela era a memória semântica, que é essa memória de nome de fruta, de estado, país, enfim. Então ela ia fazer uma atividade boba de criança e ela não conseguia. Então foi um fracasso. Por quê? Porque as atividades têm que ter significado para a pessoa. Não adianta, não existe receita de bolo. Tem que ter sentido, propósito para aquela pessoa. Isso que você traz, né? Sim. Isso que você faz assim a gente refletir muito sobre algo que a gente já falou muito aqui, né, Isa? Gente, o que funciona com o vizinho não necessariamente vai funcionar com você. A gente precisa individualizar. E não quem é? está em casa, eu acho que tem assim uma maior riqueza, porque a pessoa que é cuidador conhece a história de vida daquela pessoa, né, o familiar. Então ele sabe já o que a pessoa gostava de fazer, em que ele era bom, em que não era tão bom. Então a gente tem que parar em casa e pensar assim, tá, meu vizinho falou isso, mas faz sentido para o meu familiar, faz sentido para mim? Né? E aí o que eu posso fazer então para essa pessoa? E um ponto para o dia a dia, que eu acho que é muito importante esclarecer, é o seguinte, no dia a dia, a pessoa não tem que fazer jogo exatamente. Né? Assim, a pessoa, o quanto mais a rotina for estruturada para uma pessoa que está se esquecendo, isso serve para qualquer etapa, né, da doença de Alzheimer. Quanto mais estruturada, mais previsibilidade a pessoa tem.
E a previsibilidade traz um conforto maior, traz um apoio maior, né? E um segundo ponto é o seguinte, a gente não treina a memória fazendo exercício de memória. A gente treina a memória fazendo exercício de funções que dão suporte para a memória. Que funções são essas? Atenção, processos de pensamento planejado, de antecipação, de organização, de estratégias, de associação. Então, a gente, ao fazer um jogo, isso perde completamente, né, o contexto do que a pessoa precisa. Não adianta, por exemplo, eu parar, o idoso ficar lá sentado o dia inteiro no sofá, assistindo televisão, totalmente passivo e ter meia hora para o jogo. A gente tem que pensar assim, de manhã, o que dá para ele fazer? Na hora do banho, eu preciso lavar ele inteiro? Ou tem parte do corpo que ele consegue lavar sozinho? Ele consegue escolher uma roupa? Às vezes não. Mas às vezes se eu der 2 opções de roupas que já são adequadas, por exemplo, agora tá fazendo frio. Se eu der 2 blusas de frio e falar qual que você quer vestir e deixar a pessoa escolher, chamar a pessoa na hora do almoço, ela não vai cozinhar, mas se ela gostava disso, ajudar em partes dessa atividade, ajudar no cuidado com a casa. Então, ainda que a louça não fique 100% limpinha, mas a pessoa ter aquele compromisso de todo dia, por exemplo, após o almoço, por exemplo, a minha avó, todo dia após o almoço, limpava o fogão. Né, assim, todo dia não, mas assim, né, a gente tentava estimular porque ela gostava. Então, essa funcionalidade, é como funcionar. A gente funciona sem ver, né? Mas quando começa a ter a dificuldade, às vezes a gente vai limitando. Ah, não precisa de lavar não, porque a gente vê que não tá ficando tão bom. Ah, não, tá errando a cozinha, tá colocando muito sol, não vai cozinhar mais não. Eu faço mais rápido. Ah, não vai vestir a roupa sozinha não, porque demora muito. Não vai comer sozinha. Ou coitadinha, ela já tá doente, querendo proteger, né? Por que eu não vou fazer por ela? Sabe um exemplo bom que eu sempre falo no consultório? A pandemia, nós profissionais, a gente já sabia. Mas a pandemia, esse confinamento, essa rotina diária igual, sem dia, sem orientação no tempo, sem a saída de casa, sem a previsão dos compromissos, o quanto ela foi prejudicial para as pessoas que já estavam, inclusive, com o risco de. Né? Sim, eles não voltaram. Eles não voltaram, eles pioraram. Né? Então, olha como é importante. É porque a gente faz isso naturalmente. Mas hoje eu tive que programar o que eu ia fazer no meu dia, que roupa que eu ia colocar, quanto tempo eu tinha que sair de casa com antecedência, o que eu ia falar, o que eu vou fazer depois. Então, isso traz uma orientação. Exercita, né? Isso é exercício. Sim. Né? Para você, por exemplo, que comentou das suas dificuldades de fazer muitas coisas e com 3 filhos, né? Talvez você programar o seu dia, mentalmente mesmo, repassar o seu dia do dia seguinte, na véspera, né? Pode te ajudar. Antes de sair de casa, por exemplo, você pensar assim, por onde eu vou passar hoje e o que eu preciso levar? Né? Isso é memória também. Não é exatamente o termo que a gente usa tecnicamente, mas isso reforça a sua funcionalidade, como a doutora Simone falou. E talvez o maior desafio, eu penso, na minha rotina, é eu conseguir o tempo para parar para fazer isso. Entendeu? Eu acho que a gente precisa colocar como prioridade mesmo, né? Agora, nesse sentido. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de acordar e não pegar o telefone, para a gente já não se perder. Então, antes de pegar o telefone e já partir para a rede social, um monte de coisa, estruture. Acordei. Deixa eu lembrar. Nossa, então peraí. Hoje é dia disso. Que dia que é hoje? Tal. Vou fazer tal coisa. Aí você se programa antes de entrar para a tecnologia. Ajuda muito. Ajuda muito. E pode anotar, não tem problema nenhum. Não, eu tenho agenda, tem que lembrar de olhar, né? Anotar não deixa a memória preguiçosa. Isso eu ia perguntar. Será que para uma pessoa que está começando com um quadro aí de demência, de Alzheimer, fazer uma listinha de rotina? Porque eu faço isso para mim. Essa é a aula 1. Então, a primeira dica. Uma coisa que eu faço muito também, hoje em dia, eu tô colocando despertador pra tudo, gente. Se você abrir aqui, tem assim, quase que de hora em hora, sabe? Ligar pra fulana, ir lá no marketing, ver com não sei quem, agendar tal coisa. E assim, o celular vai despertando ali o dia inteiro, porque eu tô esquecendo mesmo das coisas. É bom fazer isso ou não? É o planejamento. Você não precisa de colocar para despertar, mas assim, começou assim.
Quem sabe, olha, agora eu vou me programar. Isso aqui é todo dia. Então, todo dia você vai fazer. Então, eu vou tirar o alarme e de manhã eu vou pensar sobre isso e vou me organizar para fazer. É porque a gente fala que não tem tempo, mas assim, a gente acorda 2 minutos que você abrir o celular para checar as notícias, já dava para ter feito esse planejamento. Porque o planejamento não vai gastar 10 minutos da sua manhã. É rápido, né? Isso que você falou, Nikele, a gente chama tecnicamente de memória prospectiva. É lembrar do que ainda vai acontecer. E embora leve o nomezinho de novo da memória, está muito relacionado a planejamento e a você recrutar aquela informação precisamente no horário que você precisa. Então, assim, não tem demérito nenhum, não tem problema nenhum você se organizar desse jeito. Quanto mais eficiente ficamos, mais estimulamos o cérebro, gente. Também não precisa achar que tem que lembrar de tudo por conta própria. Sim. Ai, que legal. Tá aí a tecnologia para nos ajudar. Exatamente. Vamos saber agora o absurdo da Simone? Vamos lá, Simone. Conta pra gente. Não, né, gente? Eu vou falar, os meus absurdos que eu vou trazer estão muito associados a tratamentos, tá? Que chegam no consultório, mais de uma vez. Então, existe muita lenda em relação a como se tratar o Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença tão complexa, tão ruim, né? Acomete tantos pacientes cada vez mais. Então, é muito falado. E aí as pessoas começam a fazer coisas indevidas. Vamos falar desse jeito, acho que fica melhor. Falsas promessas. Sem embasamento científico. Sem embasamento científico. Porque assim, a medicina hoje ela é baseada em evidência. O que é baseado em evidência? Eu não vou chegar para um paciente e falar assim, olha, eu estou te dando esse remédio porque eu acho ele tão legal. Olha, meu vizinho ficou bom, então você vai tomar isso, você vai ficar bom também. Não, a medicina não é baseada nisso. A medicina, você tem populações que foram estudadas, foi feita medicação, foi levantado dados, se houve melhora, se não houve melhora, melhora efetiva, quanto que melhorou, é seguro, não é seguro. Então, isso é feito para medicação, isso é feito para vacina. Então, isso é baseado em evidência, tá? O eu acho é muito complexo da gente aplicar para todo mundo, tá? Até porque somos diferentes. E os estudos avaliam até essas diferenças, né? Nós temos estudos diferentes para grupos diferentes, tá? Então, dos absurdos é tratar a doença de Alzheimer com enema de ozônio. Enema, para quem não sabe, a gente tem, né, a colocação, o enema de ozônio, do gás ozônio através do ânus, dentro do intestino do paciente. Fala-se que é para absorver toxinas, tirar toxinas e que vai tratar a doença de Alzheimer. Isso é um absurdo. Uma outra coisa que eu já ouvi falar também é colocar o paciente, já chegou, não é só ouvir falar não, já chegou no consultório mais de uma vez, colocar o paciente numa cama e fazer a cama vibrar, que essas vibrações ajudariam a circulação e isso ajudaria o tratamento, a melhora da memória e da doença de Alzheimer. Isso também é um absurdo. Estou chocada. Chocada, né? Vou falar os outros, não. Não, vou falar também. Já ouviram falar do soro azul? Já. Então, o soro azul, inclusive, ele trata várias outras coisas além do Alzheimer. Todas, né? que você tiver. Todas. Eu fico assim impressionada. Não sei para que tem médico, contém remédio. ironia, né? Contém ironia. Afinal de contas, se trata tudo para que estamos aqui conversando e vendo, estudando ainda tantas coisas a descobrir e para tentar melhorar. E se só tomar um soro azul resolve a nossa vida? Eu acho que assim, se trata tudo, geralmente não trata nada. A gente tem que ter esse cuidado. Bárbara falou tudo. Essa questão que trata tudo, já cogumelo do sol, tudo, gente. Hemoterapia, né? Tirar o próprio sangue, colocar de novo, aplicar no músculo. Então, tem várias coisas que são usadas para tratamento que, na verdade, não tem embasamento. São caras. Algumas são geralmente caríssimas. Eu acho que o que impacta mais, já que é caro, vai funcionar. Não funciona assim. Tá? E às vezes pode não fazer diferença ou fazer mal. Sim. Então temos que tomar muito cuidado. E às vezes a família deixa de investir em algo que teria um resultado melhor que tem para a pessoa, mas é porque é isso, né? A gente quer
um remédio, a gente quer algo assim que Milagre. vai resolver Pílula rapidamente, milagrosa, né? exatamente. E às vezes, por exemplo, você fazer uma sessão de terapia ocupacional e fazer uma avaliação neuropsicológica, fazer fisioterapia, atividade física, é algo que você vai ver resultado depois de um Gradativo. tempo, assim, depois de uns 6 meses, né, ali fazendo. E aí, isso causa angústia, né? E principalmente na demência que não tem cura, né? Mas tem tratamento. Mas é difícil para as pessoas entenderem isso, porque você vê alguém que você ama deixando de fazer coisas que antes ele fazia muito bem, isso é angustiante. Mas as pessoas acabam caindo nessas conversas e deixam, às vezes, de gastar com algo que vai ter efeito, que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, a vida da família, para fazer algo assim que é muito bonito, a clínica, né? O lugar é muito... Geralmente, E é só retorno positivo, aí a pessoa... E às vezes, por que vai melhorar? O efeito placebo. Então, eu começo, às vezes, a ficar mais atento, a prestar mais atenção na minha memória. Melhorou. Né? Tem gente E que falando fala de que tratamento, eu acho que pegando esse gancho do tratamento, eu posso falar com qual câmera? Qual Quero câmera? falar? Quero falar. direta, Isso mesmo. Eu repito isso todos os dias no meu consultório. A gente tem 3 tipos de remédio quando a gente fala de tratamento. Geralmente as pessoas associam que o tratamento ou o remédio, né, é aquela pílulazinha que você toma. Né? A pílula, né, ou o remédio é um dos tipos. Né? Eu falo assim, que tem o remédio de tomar, esse tão conhecido, tem o remédio de fazer e o remédio de usar. Né? A gente não tende a valorizar tanto os outros, mas eles são igualmente necessários. O remédio de fazer é o quê? Às vezes uma reabilitação cognitiva, às vezes uma atividade física, às vezes uma fisioterapia, às vezes uma terapia fonoaudiológica, às vezes um exercício mental, um aprendizado. Esse é o remédio de fazer. E o remédio de usar? Muitas vezes o óculos, o aparelho auditivo, né, que é muito difícil a gente fazer com que o idoso, principalmente, utilize regularmente. Para quem tem apneia do sono, que está tão recorrente, o uso do CPAP regularmente, né, até na soneca da tarde. A gente desvaloriza isso. Se for viajar, tem que levar o CPAP também. Né? Então, acho que são 3 tipos de tratamento que, além do tratamento em si, de muitas vezes ajudar a reverter sintomas, pode também prevenir, né? Prevenir uma progressão desnecessária muitas vezes. E eu acho que cabe colocar, como a Bárbara colocou, a doença de Alzheimer, infelizmente, porque a nossa vontade seria que tivéssemos uma cura, né? Até hoje, no dia de hoje, maio de 2025, não temos uma cura para a doença de Alzheimer. Tá? É fato. Alguém, Bárbara, Viviane, vocês estão sabendo? Vocês me contem, por favor. Porque o nosso objetivo é ajudar o paciente. Tá? Então, os medicamentos que nós temos hoje para o tratamento, quando a gente fala de tratamento, é um tratamento que vai lentificar a progressão da doença. Ela vai progredir, mas pode lentificar com o uso de alguns medicamentos. Tá? O medicamento que foi liberado mais recente nos Estados Unidos não é para todo paciente. Não é para paciente que já está acamado, não é para paciente que está em fase moderada ou avançada. É paciente específico, em fase inicial, que tem uma característica específica da doença de Alzheimer. Que aumenta outros riscos de doença, aumenta que tem que fazer controle. Exatamente. Então, assim, tem que ter e não controle é genético. cura. Não é cura. É também a possibilidade de lentificação, de retardar essa progressão. Tá? E a gente encontra mais benefício na reabilitação, que é o fazer, a terapia ocupacional, a neuropsicologia, a fonoterapia, a atividade física, do que às vezes na medicação. O encontro social, né? Encontro social. A gente não pode, a pandemia veio para marcar muito bem isso, saúde mental. Assim, a saúde mental. Então, você tem sintomas depressivos e vai deixando, né? Mas aí a pessoa não quer mais sair de casa, não quer mais encontrar com ninguém, fica ali, não quer mais conversar, tá o tempo todo irritado, porque às vezes as pessoas, a depressão, a gente só pensa no choro, mas a pessoa fica irritada, não tem paciência, pavio curto.
Isso sem daí, motivação. sem né? motivação, não quer fazer nada, tá desinteressado na vida, sabe? Eu já tive um paciente onde a gente trabalhava que falava, tô esperando a morte chegar. Olha, isso é um sintoma muito importante e a partir disso você não quer estimular a sua memória, você não quer fazer uma atividade física, então a chance disso progredir muito mais rápido, sei lá, se ia progredir em 10 anos, progredir em 2, 5 anos, é muito grande. E a socialização, que é isso, encontrar com pares, a intergeracionalidade, ter contato com criança, essa troca de saberes que vem muito do saber popular, às vezes, né? Que outras culturas fazem muito, a gente também tinha muito esse hábito que a gente precisa estimular. Então, o avô contar caso pro neto, né? Eu lembro, assim, de passar tardes com a minha avó me contando como que era na infância dela, né? Por exemplo, quem trabalha em escola, fazer essas visitas, sabe? De conhecer os lugares. A gente demonstrar interesse pela vida de quem Pelo está ali causo, envelhecendo. né? Do outro. A gente costuma falar que, assim, às vezes, reparem como isso acontece com frequência. Você está aposentado e você era o quê? Né? Você era. A pessoa não deixa de ser. Ela deixa de praticar muitas vezes, né? Às vezes trabalhava como engenheiro, trabalhava como diretor, trabalhava como professor, trabalhava com o quê? Isso a gente tem que levar para a vida. Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito, né, em consultório, quando a gente tem condições de acessar essas pessoas, é ensinar que a pessoa não deixa de ser. Né? Essa identidade, ela vai até o fim. Mesmo quando ela está esquecida, mesmo quando ela tem uma síndrome demencial. E muitas vezes o que estimula é você colocar essa pessoa no lugar dela de novo. Né? Muitas vezes em terapias, né, de reabilitação, o que a gente faz? Me ensina o que você fazia. Né? Me ensina isso aqui. O que está aí, né? O que está aí? Porque isso é uma memória antiga. Né? É uma memória que a gente chama de semântica, é uma forma de trabalhar, é uma forma de trazer interesse, é uma forma de estimular. Né? E quando a Bárbara fala sobre o isolamento social, o quão ele é prejudicial, comecem a reparar na vida de vocês o quanto nós somos naturalmente estimulados e desafiados quando estamos em grupo. Reparem aqui, né? Quando uma fala, eu sou impelida a pensar em algo diferente ou novo, ou eu tenho um insight. Então, assim, o isolamento social não é só para estar perto, não é só para ter reunião de família, né? É a interação, ter conversas diferentes. Não é só estar junto, né? É ter esse contato, ter uma troca, um se interessar pelo saber do outro. É o tempo de qualidade, né? E eu fico pensando, assim, eu tive muitas pacientes, às vezes dona de casa, que envelhecem, né? Abrem um quadro demencial e aí não tem socialmente esse eu era professora, eu era advogada, eu sempre cuidei da minha casa como um sinal de desvalor às vezes, sabe? E a gente tem que também trabalhar isso para essa pessoa. Ela gostava de outras coisas, ela fazia muito pela casa. Eu tinha uma paciente que abriu um quadro demencial e ficou cega, assim, foi perdendo a visão. Mas uma coisa que ela gostava muito era trabalhar com horta, tinha uma horta imensa na casa dela, assim. E aí a gente adaptou isso para a casa dela, né? A gente começou então a arrumamos uma mesa que ficasse na altura da cadeira de rodas dela, a família inteira se envolveu no tratamento, a gente ia. E ela mesmo sem enxergar completamente, ela conseguia, porque ela tinha essa memória motora, né? Tava tudo ali consolidado, né? Então ela sabia pegar na textura da planta e saber se tinha, como é que tinha. Então, assim, tem o que fazer, né? Isso mostra muito a importância, claro, de individualizar e de buscar uma ajuda, né? Porque o que vocês estão falando aqui são orientações que às vezes tem uma pessoa perdida em casa. Eu falo, gente, às vezes quando dá um conselho para o vizinho, alguma coisa, é na boa intenção, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Vamos falar agora sobre um assunto que surgiu muito nas perguntas que a gente recebeu, né? Vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas só para ficar bem esclarecido. O SF Donatos, querido padre Samuel, mandou pra gente assim: é reversível? Tem como prevenir o Alzheimer? E a gente também recebeu uma pergunta da Malu: é realmente possível prevenir? Depois de uma certa idade, a prevenção fica prejudicada? Eu pergunto porque a gente, né, trouxe esse tema falando, vamos prevenir o Alzheimer, né? Tem como prevenir? Bom, então, primeiro infelizmente, não tem cura, né? É irreversível. É uma doença que a gente fala que é progressiva, neurodegenerativa progressiva.
tá? O que fazemos é tentar lentificar essa progressão, que é manter o paciente da melhor forma possível, da forma mais funcional, fazendo as coisas do dia a dia, interagindo com a família, reconhecendo a família por um tempo grande. Então, isso é bom? É bom, porque se ele evoluir em 1 ano de doença para ficar na cama, sem conversar, sem conseguir comer, é muito rápido, eu perdi essa pessoa muito rápido. Se ele evoluir para chegar nesse estágio em 8 anos, ganhei 7. De convívio, de vida desse paciente, né? Então, é importante tratar sim, mesmo sem conseguir a cura, tá? E a questão da prevenção, a resposta é sim. Tem sim. E tem muita coisa a ser feito, independente da idade. Então, não tem essa de, agora eu já tenho 70, não adianta eu fazer mais nada porque eu não vou conseguir prevenir. Sempre é tempo de prevenção. Tem um estudo recente que nós todas conhecemos, um estudo robusto, importante, que foi publicado em 2024, que mostra que 45% de causas que são modificáveis, que poderiam ser evitáveis por uma síndrome demencial. E quando a gente Só que isso precisa ser feito antes. A gente não tem que esperar o sintoma chegar. Né? Então, na infância, por exemplo, estudar. E estudar até o fim da vida. Isso é um fator importante. Eu acho que vamos fazer um bem bolado aqui, porque são vários, né? Mas depressão, isolamento adulta, social, né? na meia-vida, né? De 45 a 65 anos. Entra traumatismo craniano quando a gente é adulto e não trata, né? Ou aquelas pessoas, por exemplo, igual o Maguila, né? Que é lutador de boxe, que sofre traumas, né? Com microtraumas repetidos na face. Essas pessoas vão ter mais chance de desenvolver demência. Então, precisam cuidar mais, né? Esses esportes de contato, que você cai, bate a cabeça o tempo todo, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente ainda é adulto, né? Também, perda auditiva não tratada. E aí a gente tá 7%, gente, é muito alto. E tem o mesmo peso de colesterol LDL alterado. Né? Então, olha como é importante a gente prestar atenção para coisas que a gente... Do dia a dia, por exemplo, a questão da audição, a gente associa muito a colocar um aparelho auditivo, mas nem sempre. O profissional mais adequado que vai poder ajudar aí é o fonoaudiólogo, por exemplo. E às vezes vai ser estratégia de comunicação com essa pessoa, tem uma série de coisas para fazer. Essas doenças né, tudo que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Então, porque a circulação, o coração, ele bombeia sangue para o nosso sistema de circulação, que também passa pelo cérebro. Se não está muito legal, por exemplo, diabetes. A gente já tem muitos estudos associando diabetes com evolução para quadros de demência de Alzheimer, doença de Alzheimer. E isso a gente precisa cuidar. Então, cuidar do corpo também é prevenir. Perfeito, meninas. Alimentação, sono, atividade física, o que mais? E no envelhecimento, né, já depois que a gente está idoso, principalmente isolamento social, evitar. E perda de visão não tratada, né? Então, aqueles idosos com perder na vista nem percebem, sabe o que eu acho não que é usar importante óculos também? Nós estamos falando de prevenção. É garantia? Não. Então, não quer dizer que uma pessoa, nossa, ele foi médico, estudou sempre e está com Alzheimer. Tá vendo? Não adianta estudar. Então, é assim. Verdade, né? é o conjunto, né? É o conjunto e, às vezes, essa pessoa, sim, estudou a vida inteira e desenvolveu. Se ela não tivesse estudado, talvez iria começar muito antes. Perfeito. Né? Então, muita atenção nisso. É isso. Nossa, poderia ficar aqui horas conversando com vocês. A gente gosta do assunto, né? Muito obrigada. Aprendi muita coisa hoje, assim, que eu vou levar para a minha vida. De verdade. Muito objetivo, obrigada. né? Todos aprendemos um pouco. Sim, muito obrigada. E você aí que acompanhou a gente até aqui, pegou as dicas, né? A memória, ela faz parte da nossa história, dos nossos afetos, da nossa identidade. Cuidar dela é um jeito de cuidar da gente mesmo, né? Todos os dias.
e com coisas simples ali que podem fazer muita diferença. Espero que esse programa também te inspire a cuidar melhor da sua saúde. E é isso. O De Bem com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições do programa. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram você pode participar de todas essas enquetes que a gente faz aqui, né? Vai lá, interage com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!